É a mesma coisa também, não existe a necessidade, né, de ter uma especialidade específica para fazer telemedicina. Como eu falei, telemedicina é medicina. A lei que rege a telemedicina, se for ver, é a mesma lei que rege os médicos. Então, para você exercer a medicina, você precisa registrar o seu diploma, né, no MEC, né, no Ministério da Educação, e depois apresentar esse diploma para você fazer a sua inscrição no CRM do Estado. E aí que entra a grande coisa também da telemedicina. Na resolução e também agora na lei da telesaúde, você pode atender qualquer paciente de qualquer estado do Brasil, mas você precisa ter uma inscrição no CRM, que pode ser onde você reside, aonde você atua, tá? E você pode ter uma única inscrição. Agora, por exemplo, se você quer atender em outro estado presencialmente, por exemplo, aí já muda. Você vai ter que abrir uma inscrição secundária no estado onde você quer atender, tá? Aí, sobre as especialidades, alguns colegas falam, mas a minha especialidade não tem como fazer telemedicina. Como eu falei, a telemedicina não é só teleconsulta, tem um monte de possibilidades que você pode utilizar. Teleorientação, você pode fazer o retorno de consultas. Então, às vezes, a sua especialidade, ela não casa tão bem para a primeira consulta. Mas no modelo de consultório híbrido, ela fica muito legal, porque você faz a primeira consulta, faz o exame físico. E se você identifica que no retorno você não precisará mais examinar o paciente, fazer o exame físico novamente, você pode marcar um retorno por telemedicina. E vou te falar, os pacientes gostam, porque eles não precisam se deslocar novamente, não precisa estacionar o carro, ou numa cidade grande, pegar condução, ônibus, metrô, né? Perder, às vezes, um dia de trabalho para ir numa consulta médica de retorno, para mostrar exames. Então, é bem interessante você ter essa ferramenta, porque eu tenho certeza que logo vocês vão sentir que alguns pacientes vão começar a perguntar, a doutora oferece atendimento por telemedicina, se eu precisar, né? O doutor me atenderia se eu estiver viajando e precisar, né? Então, os pacientes vão querer saber se o colega médico tem essa possibilidade, essa oferta de uma opção para ele e uma comodidade e também que traz mais segurança dele ter um acompanhamento, tá? Então, isso daí é se tornar cada vez mais um médico digital, como eu falei. E outra coisa também de ser médico digital é saber lidar com essas tecnologias, os aplicativos, né? Hoje a gente tem aplicativos que ajudam a monitorar o sono, por exemplo. Então, você pode utilizar ferramentas como essa para auxiliar o paciente, por exemplo, que tem dificuldade para dormir. E você pode indicar para ele um aplicativo. Existem relógios, né? Hoje, smartwatches, que enviam dados de sinais vitais, né? Por Bluetooth ou por Wi-Fi para um médico ou para um prontuário eletrônico, às vezes, que já faz a integração. Claro que a gente tem que ter também esses smartwatches certificados pela Anvisa, né? Então, hoje no Brasil, são 2, se eu não me engano, a não ser que já certificaram outros também, tá? Então, vejam quantas possibilidades se abrem, tá? Algumas especialidades, às vezes, nem percebem que já faziam telemedicina há muito tempo, né? Alguém pode falar assim, eu sou patologista, não tem como fazer telemedicina. Olha, os patologistas geralmente fazem telemedicina há muito tempo. O que é? Recebe um material, por exemplo, né, para análise, faz um laudo de um parecer histopatológico e encaminha lá para o colega que solicitou o exame. Isso, de certa forma, é uma telemedicina entre colegas, é uma teleinterconsulta. Na patologia e na dermatologia se conversa muito dessa maneira à distância, né? O médico dermatologista coletou um fragmento de pele, tirou foto da lesão, coletou o fragmento de pele e envia, né, essa foto por e-mail com o relato do caso, né, do paciente e envia o material para o médico patologista. Ele recebe o material, faz análise da lâmina, lê o relatório do dermatologista, vê a foto. Isso ajuda muito, né, ao patologista poder dar um laudo melhor daquele material que ele recebeu. E, de certa maneira, é uma telemedicina, é uma teleinterconsulta, tá? Outra maneira de fazer a teleinterconsulta é quando tem um especialista focal à distância, um médico da atenção primária, por exemplo, lá numa unidade de saúde, ou um médico no seu próprio consultório, né? Um clínico, um médico de família que faz consultório, e pode fazer uma consulta junto com um especialista focal que não tenha na cidade.
Então, vou dar um exemplo de uma especialidade que eu sempre cito, que é muito rara, é a genética médica, né? O geneticista. Você vai achar geneticista onde? Nas capitais, em grandes centros, né? E muitas vezes tem um paciente que precisa de uma avaliação do geneticista. E essa avaliação pode ser feita em conjunto. O pediatra, junto com a criança, por exemplo, num link online com o geneticista acompanhando aquela consulta. Então, veja que interessante e que possibilidade de você levar mais acesso das pessoas a uma especialidade que é uma especialidade pouco comum, né? A genética médica, por exemplo.